Olá a todos, é uma imensa alegria que a gente está aqui em mais um podcast, Chame o Jurídico, o Condomínio Pode. Hoje, um dia muito especial, um convidado muito especial, que vem diretamente de São Paulo, um grande condominialista e já é um grande amigo nosso, né, Ramon? Das nossas andanças pelo Brasil, em palestras, em workshops, o nosso grande e querido Dr. Wander Andrade. É muito bom quando a gente consegue trazer até aqui aquelas pessoas que a gente cita no nosso dia a dia, em palestras, em petições, em artigos, porque o Dr. Wander, além de todo o conhecimento jurídico condominial, ele é um grande acadêmico. Acredito que do mundo condominial, um dos poucos, se não o único, com tanta autoridade, propriedade e obras no seu currículo aí, compartilhando do tanto do seu conhecimento. E de vez em quando é isso, né? A gente consegue, como se fosse um cometa que passa de vez em quando, a gente consegue trazer aqui para dividir com vocês, que esse é o nosso propósito neste podcast, compartilhar conhecimento. Dr. Wander Andrade, seja muito bem-vindo e em nome de toda a equipe do Chama o Jurídico Condomínio Pode, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, né, na pessoa da Jaqueline, na pessoa do Ramon, que eu vejo também como meus amigos. Para mim é uma alegria muito grande. Eu costumo brincar lá em São Paulo por estar tão perto do Rio de Janeiro que eu invento desculpa para ir para o Rio. Mas Porto Alegre não é tão diferente. Eu me sinto muito bem aqui, muito. E agora, particularmente em Novo Hamburgo, né, pertinho, talvez, não sei se faz parte da grande Porto Alegre, acredito que sim, mas de toda forma não é a primeira vez, né? Já tem uma sucessão de ocasiões, e quando o convite vem eu tento prestigiá-lo ao máximo, porque as minhas experiências aqui foram muito positivas. Eu vi um público muito interessado, eu vi gente muito qualificada e eu vi uma distinção em termos de profissionais e de comprometimento com o mercado. Então, eu acho que se a gente pudesse fazer um recorte do que existe aqui e pudesse replicar o que é feito aqui, o Brasil avançaria anos-luz. Que honra. Que honra, é verdade. Porque é justamente isso que o Dr. Wander está trazendo, que quando a gente sai do Rio Grande do Sul e vai a São Paulo, vai ao Rio, em alguns outros lugares, a gente nota realmente uma diferença. Mas eu acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar positivamente, do nosso tão positivamente, estado, né? Porque a questão cultural ainda, professor, ele é um fator determinante muito grande, né? Para não só a questão de usos e costumes, mas principalmente na forma do agir, do lidar e principalmente da forma como se aplica. E condomínio, aí fazendo esse corte, né, para a questão da área condominial, mais ainda. Vejo São Paulo, Rio avançando em alguns pontos, mas aqui ainda vejo uma certa timidez, vamos dizer assim, do mercado. O senhor que transita, antes da gente entrar no nosso assunto, o senhor que transita tanto, o senhor, essa diferença, tu vê ela de maneira mais acentuada ou não vê tanto assim? Eu vejo aqui de forma concentrada, pelo menos foi essa a minha experiência. E também pelo fato de que aqui existe talvez uma distinção, que é uma preocupação com o caráter educacional. Então existe também, assim, da parte das famílias, essa coisa de querer passar para os seus filhos as tradições, passar para os seus filhos uma educação formal. Isso vai automaticamente implicar na vida em condomínios, porque você vai ter pessoas que já estão acostumadas com regras, já estão acostumadas com normas, e se você parar e pensar, numa sociedade ideal, as normas seriam desnecessárias. Com certeza. No entanto, sabemos as razões pelas quais elas existem. E lógico que eu não estou santificando essa cidade, até porque ela também é composta por brasileiros. E os brasileiros representam um povo em particular, muito especial, né? E lamentavelmente um povo que tem na sua natureza um pouco de ser refratário a normas. Daí porque muitas vezes nós, né, temos os desafios de auxiliar os gestores
na condução dos conflitos, na condução das situações de descumprimento de normas, porque uma das características do brasileiro é entender que a norma vale para o outro. Mas quando é comigo, talvez não seja tão assim. Talvez ela mereça um juízo de equidade, um juízo de especificidade, uma generosidade que normalmente eu não cobro quando outro. é o meu vizinho. Mas isso que o senhor está falando, nós já conversamos aqui nesse espaço em outra oportunidade, e eu costumo dizer que nós, os seres humanos, e aí não só os brasileiros, nós somos infratores por natureza. E o advogado, eu acredito que seja a profissão aonde você melhor consegue enxergar, porque quando o seu cliente lhe procura, e eu escuto muito isso, qual é a brecha que a lei me possibilita para que, né, isso que estão dizendo que eu fiz não seja tão assim. E aí você vai trabalhando essa questão, né? Aí a gente vai entrar numa discussão de ética, de moral, de não só na questão jurídica propriamente dito, né? Como você é um acadêmico, eu sei que você também você acabou de citar Durkheim. Uhum. Durkheim, ele diz o seguinte: o crime é um fato social. Trazendo para os condomínios, a transgressão é um fato social. Uhum. Então nós nos deparamos com a transgressão no condomínio com muita frequência, com muita natureza. E como enfrentá-la? Como conduzi-la? Será que é sempre aplicando penalidade? Será que é sempre aplicando uma multa, uma advertência? Eu acho que também nós devemos ter outras ferramentas, né? E é natural que isso seja pauta da nossa atividade, tanto do campo jurídico quanto do campo da gestão. Eu sempre vejo o direito condominial muito associado à gestão. Eu entendo que nós, como advogados, acredito que todos aqui sejamos nessa mesa, temos que entender também de gestão para poder auxiliar os síndicos no seu trabalho. E eles também têm que entender um pouquinho de direito, sim, porque o direito é uma das ferramentas, uma das mais importantes da gestão, porque eles têm que estar em conformidade. Exatamente. E aí, fazendo já esse recorte, tu falou do Durkheim, né? Sempre que a gente tem essa conversa, eu gosto muito de citar o Derrida, daquela obra que ele escreveu, né? Que é A Força da Lei, que eu não consigo fazer que se cumpra a não ser pelo uso da força. O uso da força não necessariamente o uso da força física, posso chegar a isso, porque o Estado tem legitimidade para tanto, né? Mas fazendo esse recorte, e agora sim entrando no nosso tema, e isso é um ponto de um artigo seu que o senhor escreveu muito bem, diga-se de passagem, a questão da decisão do Supremo Tribunal sobre a questão dos até 40 gramas da cannabis. Como é que isso está impactado o mercado, professor? Bom, inicialmente eu vejo gente falando coisa imprópria, numa leitura um tanto equivocada. Vamos entender uma coisa, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela realmente é histórica. Esse é um ponto a se definir. Por quê? Porque do ponto de vista concreto, ela efetivamente descriminalizou o porte de drogas para uso pessoal. Aí você me pergunta, mas somente até 40 gramas? Aqui está o erro. Não. Se você tiver 60 gramas e for para uso pessoal, também não haverá crime. Seja qual for a quantidade de droga, se for para uso pessoal, não há crime. Aí você me pergunta, então onde é que entra os tais 40 gramas? E por que 40 gramas? Na verdade, no Supremo Tribunal Federal tinham 3 correntes. Tinha uma corrente mais conservadora e rigorosa que queria trabalhar com 20 gramas. E tinha uma outra corrente que trabalhava com 60 gramas. Então, aquela que prevaleceu foi justamente a que buscou o equilíbrio entre os dois extremos. Os 40 gramas, eles estão sinalizados como sendo um indício. Ou seja, segundo o Supremo Tribunal Federal, se uma pessoa for encontrada com quantidade de até 40 gramas, presume-se que ela é usuária. E esta presunção, que é relativa, ela vai poder ser quebrada. E claro que sim. Eu posso ter um traficante vendendo 2 pedras de crack. Eu posso ter um traficante vendendo 2 cigarros de maconha. E não será a quantidade que vai determinar a conduta típica, e sim o dolo do agente, a intenção do agente, o que ele pretende fazer com essa conduta. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é desmistificar e deixar bem claro, no Brasil está descriminalizado o porte de drogas para uso pessoal exclusivamente em relação à maconha.
Esse é outro ponto importante. Então, se alguém for encontrado com 5 gramas, 10 gramas de cocaína para uso pessoal, prevalece o crime. Se alguém for encontrado com 5, 10 gramas de haxixe, prevalece o crime. Somente a maconha que foi descriminalizada para porte para uso pessoal, seja qual for a quantidade. Claro que se uma pessoa tiver um container de maconha e tentar dizer que aquilo é para uso pessoal, os 40 gramas serão importantes. Por quê? Porque eles são parâmetro, eles são indicador daquilo que o juiz deve entender como sendo uso pessoal ou tráfico. E tanto que foi dito, né, numa das decisões do Supremo, porque essa decisão tem várias subdecisões, numa dessas decisões foi dito que se porventura a pessoa for encontrada com menos de 40 gramas, o delegado de polícia, para poder autuar em flagrante por tráfico, ele vai ter que fazer toda uma justificativa e todo um esclarecimento, toda uma documentação, sob pena de descaracterizar, desclassificar e enquadrar como porte de drogas para uso pessoal, no caso da maconha. Então, eu acabei de chegar da Europa, eu acabei de passar pela Holanda, eu nunca tinha ido à Holanda, né? E até ouvi dizer que na cidade, a cidade inteira cheirava maconha. Não é verdade, não é verdade. O que existe lá, existem os coffee shops, existem os locais específicos onde as pessoas vão lá e fumam maconha, especificamente num determinado local. E até outras drogas também se permite nesse específico local. Portanto, também é uma desmistificação achar que todos os países do mundo, inclusive alguns mais avançados, estão liberando. É verdade, temos uma onda liberatória. Vejamos aqui próximo de nós, o Uruguai, né, sinalizou nessa direção, e me parece, né, que não houve nenhuma catástrofe social no primeiro momento, né? Cada um de nós tem uma posição a respeito do assunto, deve ser respeitada a posição de cada um. Agora, temos que nós, particularmente, eu quando vi essa decisão, eu me preocupei com a questão condominial. Falei, puxa vida, será que esse é um problema dos condomínios? Me parece que sim, porque é um problema social. E eu gosto muito da palavra, nós temos alguns mantras, né, aqui na nossa linguagem, no nosso vernáculo condominial. Eu sempre vejo pessoas falando de segmento, né? Eu sou do segmento condominial. E eu gosto de fazer pergunta para as próprias palavras, né? Segmento. É bom essa palavra segmento, porque, na verdade, o condomínio é um segmento da sociedade. E nós temos ali dentro da sociedade um recorte do que acontece lá fora. Os problemas das drogas, que é um problema social, também está dentro dos condomínios. E é um desafio para os síndicos, porque os condôminos normalmente emparedam os síndicos, colocam eles numa situação delicada, exigindo deles uma conduta que muitas vezes ele não pode agir em função de certas limitações e em função de certas condições mesmo de caráter legal. Dr. Wander, se o síndico, né, se deparar com algum condômino portando as 40 gramas de maconha nas áreas comuns do condomínio, ele pode acionar a polícia? Ele tem o dever de fazer isso? Ele não tem o dever na medida em que a lei não o transformou num garantidor, ou seja, numa pessoa que tem dever jurídico de agir nesse sentido. Diferentemente, um policial que mora no condomínio, se ele se deparar, ele é obrigado a agir. Nós, como particulares, não temos esse dever. A lei não nos determinou que assim o fizéssemos. No entanto, fica a pergunta, deve o síndico acionar ou não a polícia? Esta é uma decisão de gestão. E muitas vezes a decisão de gestão, ela tem particularidades, ela tem especificidades, ela tem que descer ao nível do concreto e ao nível daquela realidade, daquele condomínio. Então eu diria o seguinte, se o síndico entender por bem, discricionariamente, não agir, ele estará em conformidade com a lei. Mas se ele também quiser agir, ele poderá fazê-lo. Ou seja, em que pese a descriminalização a qual eu me referi,
ela só afeta o caráter da pessoa, do usuário. Em poucas palavras, a maconha continua sendo droga. Ela continua sendo capitulada como droga na relação da Anvisa. A nossa lei de drogas, a 11.343 de 2006, no seu artigo 1º, ela diz o seguinte: será droga tudo aquilo que uma portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, declarar que é droga. Está na lista, é droga. Não está na lista, não é droga. Para a lei brasileira, maconha continua lá. Ela não foi subtraída, ela não foi retirada. Ela só foi retirada da condição do usuário. Só o usuário é que foi agora beneficiado com esse novo entendimento. Então, se o síndico se deparar com quantidade de droga, ele chamar a polícia vai apreender. Ela vai fazer um termo de apreensão. Ela vai iniciar um procedimento administrativo, uma coisa inovadora. E haverá um juiz criminal que vai julgar o procedimento administrativo. E desse procedimento administrativo ainda poderão surtir penalidades. Por exemplo, multa, mas jamais prisão, porque a prisão decorre de um crime e o crime deixou de existir. E esse termo independente das gramas, né? Sim, independente das gramas. Então, eu tenho 2 gramas lá no condomínio, 4 gramas, 40 gramas, um container. Eu recomendo que se chame a polícia no caso de um container, né? Mas a polícia tem o dever jurídico de agir, ela tem que apreender porque continua sendo droga. Não deixou de ser droga. É o que nós percebemos, né? São essas interpretações que quem faz é o Poder Judiciário, evidentemente, porque eu tenho lá a lei, mas aí eu tenho uma decisão, e aí nós aqui, advogados, a gente fica no meio do caminho pensando, quebrando a cabeça, e aí vem o síndico e me pergunta. Aí eu lhe faço a pergunta, doutor. Já teve algum síndico de algum dos seus condomínios que lhe trouxe essa situação? Teve um caso concreto a partir dessa decisão do Supremo? A partir dela, não. Mas anteriormente a ela, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E normalmente a reclamação perpassa 2 situações. Número 1, a situação do morador que na sua unidade privativa faz uso da substância e causa um desconforto, perturba o vizinho pelo fato de estar utilizando aquela substância, e pessoas que na área comum também fazem uso dessa substância. Então aqui são 2 cenários completamente diferentes, e o síndico tem que ter esse conhecimento. Número 1, o síndico tem que saber que dentro da sua propriedade a pessoa tem o direito de fumar, seja cigarro, seja maconha, ele tem direito de fumar. Ponto. Agora, seja o cigarro, seja o cachimbo, seja o charuto, seja a maconha, se essa substância fumígena ela causar desconforto, ela causar algum tipo de perturbação aos vizinhos, isto é uma infração condominial. Ela realmente viola as normas de convivência e, como tal, são passíveis de advertência, são passíveis de multa na sua reiteração, mas eu sempre alerto o síndico, jamais, mesmo sabendo que é maconha, não usa essa expressão. Quando você for advertir, quando você for aplicar multa, não vai colocar por ter feito uso de maconha. Cuidado, porque isso pode gerar algum tipo de exposição, isso pode gerar algum tipo de constrangimento desta pessoa, em que pese ela está praticando um ato verdadeiro. Isso é muito curioso. O crime de difamação, ele existe e não pode, ele está configurado mesmo quando o fato é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma mulher, uma garota de programa dentro do condomínio, né? E todo mundo sabe que ela é uma garota de programa. Pergunto, você como síndico pode colocar uma advertência, pode colocar um comunicado, olha, a vizinha do andar 12º, da unidade 17B é garota de programa. Mesmo que ela venha a ser, isso pode ter conteúdo difamatório, e esse síndico pode ser processado e condenado, sim, ainda que seja verdadeiro. Da mesma lógica, a questão da maconha. Então, eu como advogado, quando faço comunicados, quando faço advertências, eu relato por ter feito uso de substância fumígena. Este é um ponto importante. E na área comum,
lembrar que nós temos uma lei federal. A primeira lei foi estadual, ela foi no estado de São Paulo. Eu me recordo que na época o governador era José Serra, ele tinha sido ministro da Saúde e ele fez um gol de placa. Ele criou uma lei, a lei antifumo, em nível estadual, não tardou para que os estados da federação copiassem São Paulo, não tardou para que a União criasse uma lei federal e agora nenhum condomínio do Brasil pode fumar em nenhuma das áreas, seja um condomínio residencial, seja um condomínio empresarial, exceção feita às unidades privativas. Sim. Nas áreas comuns, vedado em qualquer espaço condominial. E aí, se uma pessoa é encontrada fumando, seja cigarro, seja charuto, seja maconha, nas áreas comuns, mais uma vez ele pratica uma transgressão às normas condominiais, mais uma vez ele pode ser chamado a atenção, pode ser advertido, pode ser admoestado, pode ser multado digamos, no limite dessa mesma conduta. É verdade. E essa questão, o senhor estava falando a questão da lei federal, né? E eu me recordo, hoje eu não vejo mais. Se bem que eu não sou um frequentador assíduo de condomínios diferentes, mas eu cheguei a ver alguns condomínios área para fumante. Sim, sim. E eu vi demandas de condôminos. Eu vi demandas, doutor, a gente pode definir aqui, né? Uma área comum aqui. Uma área comum, por exemplo, e veja, nem mesmo no rooftop. Tipo espaço nem pet, mesmo no esquece. rooftop. Eu tenho um condomínio em que, e aí vem os conflitos pessoais, né? Aquela rusga que um morador tem em relação ao outro, né? E chegou ao conhecimento de uma síndica que um morador, ele subia ao último andar, subia ao rooftop do prédio quando não tinha ninguém, estava vazio, apenas para fumar. Eu nunca fui um fumante, talvez uma bênção divina, mas aqueles que fumam, existem estudos que o grau de dependência química e psíquica é de uma profundidade, é de uma grandeza, especialmente com relação à nicotina, maior do que a maconha, maior do que inúmeras drogas, realmente causa uma dependência gigantesca, a ponto de haver ali uma dificuldade de superação desse problema. No entanto, essa pessoa ia lá sozinho e a síndica fez vistas grossas. Ela sabia o que acontecia, não estava prejudicando ninguém, mas uma condômina fez questão de que ele fosse advertido. Ela era membro do conselho, exigiu da síndica, ela me perguntou, eu falei, olha, realmente você vai ter que conversar com ele, porque alguém está exigindo que um comportamento legal passe a ser cumprido. Então, às vezes, né, mesmo, digamos, você relativizando, né, o conteúdo da norma, essa pessoa aparentemente não estava prejudicando ninguém, mas alguém se sentiu incomodado. E aí compete ao síndico não tomar partido, mas cumprir e fazer cumprir. Exatamente. Convenção, lei, regimento e decisões de assembleia. Essa questão da maconha, propriamente dito, claro que isso é um caso à parte, mas não deixa também de trazer um certo debate para essa questão condominial, algumas decisões judiciais, dadas inclusive pelo STJ, para que, a partir de um determinado laudo, uma determinada pessoa, né, ou seja, com uma recomendação médica, que ela faça o uso do calabidiol, né, inclusive autorizando a existência de uma estrutura dentro da unidade do condomínio equiparada a um laboratório. Olha o perigo, né? Uma estufa ou alguma coisa. Já foi notícias em alguns veículos de comunicação e tudo mais. Então, quando saiu essa decisão, eu pensei a questão do fumo, do uso da maconha, na questão da estrutura, eu digo, não, mas ela já estava lá num outro formato, né? Para um outro determinado fim. E isso também gerou grande debate na questão condominial, porque imagina tu montar uma estrutura dentro de um apartamento para fazer aquilo poder acontecer. Então, mas realmente, eu acredito que a fala do professor, ela complementa de uma maneira bastante simples, porque a questão da área privativa é uma coisa, isso está tudo certo, mas tem a lei federal que proíbe no uso no uso do todo. E o síndico se depara, Dr. Wander, com um menor fazendo uso da maconha nas áreas comuns. E aí, qual o procedimento? O artigo 103 da Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente,
ele diz o seguinte: denomina-se ato infracional o crime praticado por criança ou adolescente, por pessoa menor de 18 anos. Portanto, aquilo que é crime, se porventura for praticado por menor de idade, o Estatuto da Criança e Adolescente denomina isso ato infracional. E agora você não aplica o Código Penal, você não aplica as leis criminais, você aplica o ECA. E, a meu ver, muito provavelmente, a justiça competente deixa de ser o juízo criminal, passa a ser o juízo da infância e da juventude. Como em si o ato de vender drogas, de usar drogas a depender da natureza da droga, continua sendo crime, naturalmente isso justifica até mesmo o acionamento das forças policiais. Então, claro, sempre em caráter discricionário, há que se ter um cuidado muito grande quando você trata de crianças, né? Crianças é um assunto que me interessa muito. Eu sempre fui um estudioso do ECA e eu sempre associei crianças dentro do condomínio, que é um assunto que para mim é fundamental, né? E a nossa população de crianças no Brasil inteiro é uma população muito substantiva, muito importante. Mas, a rigor, aquilo que se pode fazer para um adulto, tecnicamente, parametrizando, também se pode fazer para uma criança ou adolescente. Mas na prática e na aplicação muda tudo. Por quê? Porque, por exemplo, a polícia não pode levar a criança imaginando que ela esteja vendendo drogas. Isso seria tráfico de drogas, né? Tem um dispositivo no ECA, o artigo 178, que diz que uma criança não pode ser conduzida dentro de um compartimento fechado de veículo oficial. Então, existe toda uma tratativa diferenciada que não vai competir ao condomínio, vai competir às autoridades. São as autoridades que têm que tomar procedimentos diferenciados em relação a crianças e adolescentes. Então, numa situação dessa, que é uma situação muito difícil, muito delicada, avulta-se em importância o síndico ter uma assessoria jurídica. Eu costumo dizer o seguinte: síndico não é xerife. Síndico não pode colocar no peito uma estrela e querer ser o policial dentro do condomínio. Essas medidas policiais, essas medidas judiciais, essas medidas cartoriais, o síndico tem que chamar o seu expert. Ele tem que chamar o seu advogado e dizer: doutor, por favor, me ajuda aqui. Conduz isso para mim. E esse advogado certamente vai saber orientar o síndico como fazer, quando não, até mesmo se substituir ao síndico em uma ou outra tarefa, por exemplo, no trato com as autoridades policiais, no trato com as autoridades judiciárias. Naturalmente, a gente sabe como se colocar nesses ambientes e fazer com que ocorra uma mediação, né? Uma administração desse conflito, que é uma questão importante. Mas você falou de criança, que é um assunto que me interessa, Jaqueline, e eu me recordo de um dado interessante, porque nós temos também dentro do condomínio, por vezes, as festas. E as festas costumam trazer bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela não pode ser entregue, nem utilizada, nem transferida, nem compartilhada com crianças ou adolescentes, de acordo com o ECA. Lá no ECA é dito que isso é crime. Portanto, o síndico, sabedor disso, ele deve exercer a sua autoridade. Claro, ainda que esteja ocorrendo no salão de festas ou coisa parecida, na unidade privativa vai ficar muito difícil. Eu não recomendo que ele faça nenhuma intervenção dessa ordem, a menos que chegue ao seu conhecimento. Chegou ao seu conhecimento, leva ao conhecimento das autoridades policiais. Ponto. Agora, se ele fica sabendo que está tendo uma festa, imagina uma festa promovida pelo condomínio. Tem síndicos que têm essa iniciativa, né? Tem. Seria uma integração, na verdade. Não é? Alguns até apresentam-se como síndicos inovadores e diferenciados pelo fato de criar essas integrações, essas oportunidades de congraçamento, de confraternização, e às vezes está lá com um barril de chope ou coisa parecida, e tudo bem enquanto são pessoas adultas. Em se tratando de crianças e adolescentes, se ele permite que isso pode acontecer, esse síndico pode ser preso em flagrante delito, se ele é o promotor dessa festa. Sim. Então vejam,
São detalhes que podem passar, né? Porque o álcool não é droga para fins da lei de drogas. No entanto, sobre a ótica da medicina, o álcool é uma das drogas mais potenciais. Sim. Existe um autor médico chamado Di Mattei, e ele diz o seguinte: o que é droga? Olha que interessante. Para a lei, droga, de acordo com o artigo 1º da 11343/2006, é aquilo que a portaria diz. Para a medicina, não. A medicina diz o seguinte: droga é tudo aquilo que age no córtex cerebral, produzindo sensações de ebriedade, de prazer ou de algum tipo de afetação do seu equilíbrio emocional, do seu equilíbrio neurológico. Portanto, álcool é uma substância que se classifica perfeitamente. Nicotina também. Nicotina não está na lista, mas ela também produz efeitos sensoriais, efeitos orgânicos e pode gerar dependência física, dependência psíquica. Então, o álcool é algo que deve ser tomado muito cuidado no âmbito dos condomínios. A nicotina também deve se tomar muito cuidado dentro dos condomínios. E se a gente fizer um acréscimo, daria para colocar como droga também o uso excessivo de telas pelas crianças, né? O meu filho seria um drogado. Porque essa definição que o professor trouxe, ela é isso, altera o humor. Exatamente. Né? Gera dependência. Gera dependência. Né? E dá para ter... eu perfeitamente, quando eu dou os castigos pro meu filho, é tirar as telas, né? Hoje em dia, nós era o grito da mãe, né? Ou a primeira versão de drone que nós conhecemos, que era o chinelo Havaianas voando, né? Mas tu pode notar, sabe? Tipo, meu filho é uma criança calma, mas ele é uma criança calma, mas ele é agitado igual a mãe, assim, que eu sou ligada. E eu noto perfeitamente, quando eu deixo ele sem telas, eu deixo ele uns 3 dias. Qual a idade dele? 8. 8. O comportamento, como eles ficam mais desacelerados. Sim, com toda certeza, mais atentos. Parece outra criança, tu chama, ele já está com os ouvidos a postos. E com as telas, é um negócio surreal. Não sei o Ramon, mas tu tem que chamar umas 10 vezes, né, Ramon? Sim, com certeza, com toda certeza. Ela, na nossa época... E aí no 10º, sabe aquele grito de mãe, doutor? Tu estás me chamando? Jaqueline, só um convite à reflexão a partir da sua provocação. É muito interessante a gente, do nosso andar, né, olhar para os nossos filhos, né, com nossa posição, digamos, gerencial, né? Mas se nós olharmos para cada um de nós, nós não sabemos também o que isso está nos impactando. Aqui, não é verdade? Eu venho de uma viagem em que eu me desconectei um pouco. Claro que é impossível 100%. E eu notei uma diferença, um relaxamento, no fato de você estar um pouco desconectado. Você se conecta com a vida, né? Com a vida real, e não com essa vida virtual, que muitas vezes, né, ocupa muito do nosso tempo. Advogados, síndicos, nós trabalhamos muito com as ferramentas virtuais. Exatamente. E eu vejo, quando ele está no castigo... O pai do meu filho é analista de sistemas, então ele não gosta de coisa de eletrônica, né? Ele não gosta, ele não vive com isso, né? E aí ele não pode pegar o telefone, mas estamos nós ali, sei lá, assistindo algum filme ou conversando, e alguém pega e ele fala, a gente está em família, a gente está conversando. E muitas vezes ele pega o nosso aparelho e coloca longe. E aí eu nem questiono, porque eu vejo quanto a gente é errado nesse ponto. É um convite para nós refletirmos, né? Sabe? A gente dá essa educação. Estamos dependentes e nem sabemos. A respeito. Exato. Eu não sei quem foi que falou, eu escutei em algum lugar, que o celular ele se tornou uma extensão do nosso organismo vivo. Ele faz parte da gente. Sai sem celular para te ver como é que tu fica. Fica perdido, né? Não fica, não tem como. É tão verdadeiro o que você está falando, né? Eu estava indo ontem almoçar e vendo assim... Eu tomei um momento para ver as pessoas andando, né? E não é nem parte da indumentária, é parte do corpo mesmo. Do corpo. Porque estende na mão, né? Tá todo mundo ali, Exato. Com o mesmo desenho, o mesmo perfil. Quando não, você vê uma família numa mesa, né? Não dando o respeito que a Jaqueline exige na sua casa, né?
às vezes todos ali conectados, né, numa mesa, né? Então, isso me lembra muito um grande professor, que eu fui assistente dele na PUC, lá de São Paulo, fui professor lá na PUC, o Dr. Cláudio De Sico, né? E ele dizia, criticando os norte-americanos, porque ele tem uma educação muito italiana, que ele critica os americanos, dizendo que os americanos criaram o almoço de negócios. E ele disse que isso é uma aberração. Não tem que fazer negócio na hora do almoço. O almoço tem que aproveitar a comida, aquele momento sagrado de curtir, aproveitar a comida. E se você estiver junto com amigos, a comida e os amigos, né? Exato. Uma coisa muito importante para nós, da nossa cultura. E às vezes você colocar o celular ali, você quebra, né, esse momento mágico, né? Trazer os negócios para a mesa, segundo ele, né? E a gente comete esse erro também, né? Muito Vai um pouquinho seguido. na dos americanos aí e faz almoço de negócios, né? E esse uso excessivo de telas, lá na infância, agora, né? Porque a gente, eu nasci nos anos 80, né? Então, na nossa época, nem existia isso, né? Eu vejo que está impactando no assunto que a gente falou nos bastidores, sobre as pessoas carentes. Porque o que acontece? Hoje eu estou aqui com o Ramon, a gente está conversando, mas eu estou aqui e o Ramon aí. E a gente não para conversar, para ter uma conversa produtiva, daqui a pouco para trocar uma dúvida, enfim. E aí as pessoas começam a se tornar carentes de outras pessoas para conversar. Mas a gente não vê que o culpado é a gente. E aí a gente está vivendo num mundo de adultos carentes. A gente é carente, o nosso cliente é carente. Mas não é por isso que a gente vai usar droga em condomínios, né? Não. Para suprir essa questão. Não, com certeza, é isso que a gente está falando, né? Nós falávamos isso num outro episódio. Porque a velocidade que a gente está, todo mundo está conectado aqui o tempo todo. O senhor atende condomínios lá em São Paulo, vai fazer uma reunião hoje. Se não existisse isso aqui, ó, vai ter que esperar eu voltar de viagem para que a gente possa ir aprazar uma assembleia e aí poder fazer. Claro, e aí o que acontece? Acaba, inevitavelmente, essas questões humanas. Mas olha, eu queria aproveitar o seu gancho, a sua fala. Você falou, não é por isso que nós vamos usar as drogas. Mas é por isso que muita gente está usando droga. Mas com certeza. Veja, se você estudar o século XVIII, você vai ver que na época nós perdemos grandes literatos, grandes poetas. O meu querido, né, por quem eu sou apaixonado, a sua obra, o Castro Alves, morreu com 24 anos. Dá para imaginar um poeta dessa grandeza, né? Perdermos alguém. Por quê? Porque naquela época tinha o mal do século, e o mal do século chamava tuberculose. A tuberculose foi enfrentada, hoje ela tem cura, mas nós temos um novo mal do século, e o novo mal do século se chama depressão. E existem estudos que dizem que no mundo 20% da humanidade já foi ou está sendo afetada pela depressão em alguma medida. Isso é tão verdadeiro porque eu trabalho numa universidade. E na universidade eu venho de uma época, um dos cursos que ocupavam o top 5, né, da procura dos estudantes era direito, medicina, engenharia, administração. Sabe qual é o curso que hoje na minha universidade, e eu tenho 28 cursos, eu tenho direito, eu tenho engenharia, eu tenho administração, o curso mais procurado, que eu tenho mais alunos, é psicologia. Ou seja, olha a virada que o mundo deu, né? Porque o psicólogo sabe que ele tem campo de trabalho e mais do que nunca, né? Eu costumo dizer que os advogados têm seu futuro garantido, porque a litigiosidade e a conflituosidade só tende a aumentar. Sempre vai existir. Né? E nos condomínios existe um fator que tem sido mola propulsora de processos judiciais, de demandas genéricas, e é uma figura chamada ódio. As pessoas odeiam umas às outras, querem contratar advogados, querem processar, querem criar fatos e muitas vezes essas situações acabam sendo estressantes, acabam sendo estopim, né, para situações até mais críticas e
se não houver uma intervenção, isso pode chegar até vias de fato. Eu não sei em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos região metropolitana de Porto Alegre, durante o período da pandemia, o período mais crítico ali, onde o isolamento ele foi, aqui no estado, eles usaram cores de bandeira. Então, durante muito tempo ficou a bandeira vermelha e teve alguns momentos que se instalou a bandeira preta. A bandeira preta, ela era a reclusão total. Né? Até inclusive farmácias, por exemplo, e supermercados funcionando com horário muito reduzido e limitando muito o número de pessoas lá dentro. O que isso acabou acontecendo como um todo? As pessoas elas passaram a viver, a conviver num período maior, quase 24 horas por dia, dentro das suas unidades. E tiveram alguns condomínios que, com auxílio da administradora e tudo mais, se buscou um profissional da psicologia para auxiliar. Por quê? Porque daí todo mundo em casa o tempo todo, dia útil e dia não útil, aumenta o barulho, as crianças dentro de casa, né? E aí tem que citar, ela falando de criança, o Mário Sérgio Cortella, né? Chega uma certa idade que a criança ela não tem hormônio, ela tem um demônio ali dentro, aquela coisa ferve de um jeito, né? Mas o contexto, faz parte, como diz a minha esposa, é criança, porque se não fosse isso seria uma planta, né? Então tá nesse contexto. E aí o que aconteceu? Justamente isso que o doutor tá falando. Esse aumento de conflitos. E aí quando a gente traz esse debate para dentro da estrutura condominial, eu tenho a minha unidade privativa, eu tenho a área comum, e aquela questão de que o meu direito termina quando começa o do outro, na prática não é bem assim que funciona. Né? Então, esse é um assunto, é um ponto que a gente vê muito. Eu falava ontem à noite numa palestra que nós temos que implementar uma cultura, não só a cultura da prevenção, porque quando a gente fala de prevenção eu não falo só do jurídico, eu falo deste tipo de prevenção também. É a questões humanas e gerenciais de pessoas dentro da estrutura. O que a Tati sempre fala? Atrás de todo CNPJ tem o seu CPF. E como é que a gente faz isso tudo? Né? Olha que brilhante o que você falou, porque nós aqui como advogados, nós costumamos estudar as empresas, os condomínios, que são os CNPJs. Nós nos debruçamos sobre isso. Nós colocamos na mesa, fazemos aqui uma radiografia, fazemos estudo, né? E dissecação, e tentamos estudar, e conhecemos bem essas estruturas. Só que tem outra estrutura no condomínio que supera em importância o CNPJ, que é o CPF, que é o ser humano. E esse ser humano, ele muda de geração para geração. Eu digo isso como educador. Na sala de aula, todos os anos eu recebo uma nova geração. E essa nova geração, comparada com aquela que estava saindo, é outra totalmente diferente. Então eu tento compreender a partir de um diálogo com esses jovens. Recentemente eu vi no Instagram uma jovenzinha fazendo um comentário. Lógico que ela estava brincando, que era hilário, ela queria que aquilo viralizasse, é natural dos jovens esse tipo de atitude, mas sempre tem um pouco de verdade. E ela estava dizendo o seguinte, que a geração dela, ela dizendo isso e ela atribuindo à geração dela. A minha geração, ela não quer se relacionar, ela não quer casar e ela não quer ter filhos. Logo a minha geração vai acabar com o mundo, segundo ela, claro, um pouquinho de exagero. Mas se tem um pouquinho de exagero, me parece ter um pouquinho de verdade também. E quando você tem uma geração como essa também dentro dos condomínios, você tem que ficar atento. Por quê? Porque você vai ter novos comportamentos. E olha que interessante, o mercado imobiliário, ele enxerga essas novas demandas. Eu não sei aqui em Porto Alegre, arrisco dizer que sim, sem conhecer com a autoridade de quem trabalha e mora aqui, provavelmente vocês já estão com a construção civil voltada para os microapartamentos, para os estúdios. Sim. Os estúdios não foram construídos para famílias constituídas. Eles se encaixam como uma luva para uma pessoa que mora sozinha, para uma pessoa que não quer ter um relacionamento permanente, que quer ter, enfim, uma vida mais livre e assim por diante. E por quê? É uma tendência de mercado. O mercado, ele atende aquilo que você quer. Se hoje você quer carro elétrico, eu vou fabricar carro elétrico. Se você quer apartamento pequeno, eu vou entregar apartamento pequeno. E vou fazer disso, o mercado, ele simplesmente vende desde sempre
ele obedece uma lei que não é jurídica, que não é física, que é a lei da oferta e da procura, que é uma lei econômica. É a economia que rege essa ciência, né? Então, me parece que tudo isso está impactando condomínios. E eu costumo dizer o seguinte, cuidado, você que vai comprar um apartamento, né? Eu vejo muito preocupante a ideia de quem compra uma unidade. Eu vejo isso, alguns condomínios que têm grandes unidades, 140 metros, 200 metros quadrados, e muitas unidades pequenas, muitos estúdios na mesma estrutura. Eu tenho certeza que isso vai trazer problema. Sabe por quê? Eu tenho um condomínio, claro, o que eu vou trazer como exemplo agora, ele é o extremo do extremo. Eu não tenho nada parecido, eu nunca vi nada igual. Realmente, quem construiu esse condomínio, acho que estava semeando a discórdia no futuro. Olha o que esse cara fez. Ele construiu um prédio tradicional, lá com, sei lá, 80 unidades, cada uma dos seus 60 metros quadrados, padrão. Nenhuma novidade nesse prédio. Mas dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo condomínio, ele construiu um prédio da mesma altura, só que com pouquíssimas unidades. Deve ter 5 unidades. Cada apartamento tem 500 metros quadrados. Nossa. E o que acontece isso? O que acontece é que a cota condominial aqui é R$6.000 e a cota condominial aqui é R$600. E para piorar, quem toma as grandes decisões nas assembleias é essa 600. turma aqui. E essa turma aqui faz com que aqueles paguem por confortos que esses aqui não querem que se tenha. No entanto, eles terão que pagar, tendo em vista o princípio majoritário que orienta as decisões dentro dos condomínios. Então, claro que se você cria uma estrutura como essa, tão privilegiada, dentro de uma estrutura como essa, menos privilegiada, a discórdia já está preparada, vai dar problema lá na frente. E eu vejo isso nos condomínios multimodais, que normalmente têm grandes unidades e outras pequenas unidades. Eu não compraria, jamais, se eu fosse morar, né? Eu procuro, você quer um grande apartamento? Então procura um prédio que tem todas as unidades mais ou menos desse perfil. Você quer estúdio? Ótimo, mas procura um prédio que tenha essa estrutura. Agora, nossos construtores são inovadores, né? Criativos, e só não pensam na gente. Nós que vamos administrar esses conflitos. Por outro lado, se não houvesse os conflitos, nós advogados talvez não tivéssemos trabalho, não é? É como tu disse, né? Se tudo fosse perfeito, onde é que nós entraríamos para tentar... Essa questão, tu falasse de estúdio, né? Em março eu estive no Rio e a minha esposa viu uma questão de um Airbnb ali e tudo mais. Aí ela disse, olha, tem um aqui, tinha ali uma definição, mas eu não me lembro dela falar do número de quartos, mas era na Nossa Senhora de Copacabana. Na outra quadra ali já era a praia e tudo mais. E tá, vamos aqui. Chegamos, era o tal do estúdio. Só que tem um detalhe, nós somos 4 lá em casa, né? Então era aquela coisa, com licença, passa aqui, vem e tudo mais. E era o único no condomínio. Porque daí o que acontece? Fiquei ali quase uma semana, conversando com o porteiro, né? Eu gosto de entender, era realmente a única. Mas é isso, muitas vezes se constrói e não se pensa. Semana retrasada eu fazia uma reunião com uma síndica, e ela disse assim, eu fui síndica de um condomínio que só tinha 2 unidades. Nossa. Eu falei, como é que é? Não, 2 unidades. Eu digo, mas era um prédio? Não, ele era 2 entradas, tinha uma área comum de uso privativo aqui, e aqui já era calçada. E alguém registrou isso como condomínio. E alguém registrou como condomínio. O mínimo que eu conheci até hoje foi de 4 unidades. Não, e aí diz que os 2 estão em pé de guerra. Eu digo, mas é óbvio que estão em pé de guerra. Não teria um outro cenário que não. Não, eu fico imaginando a assembleia. Pra te ver, né? 100 ou 2, a guerra é a mesma. Não, às vezes no menor talvez o conflito seja maior do que numa grande... Sim, porque são 2 unidades somente. Mas a chance de você ter também uma composição é maior. Sim. Se você houver um agrupamento, eu digo isso porque vocês também, com certeza, né, trabalham com condomínios de todas as dimensões, e eu vejo isso, quando o número é menor, a chance de você ter uma conciliação é mais tranquila. Nos grandes condomínios, por quê? Também tem uma tese aqui que eu defendo, não sei se ela é válida, né? Me parece que o ser humano não foi criado para viver em condomínio. Eu falo sempre isso, né, Ramon? Não é? Eu acho que o condomínio ele é um mal necessário da vida social. Eu acho que no modelo ideal de vida na natureza, o condomínio ele é uma aberração.
Mas Porque ele obriga pessoas a viverem dentro do mesmo espaço Com outras pessoas. sem, digamos, sem o elemento vontade. Você vive com a sua família porque você exerceu essa vontade. Você quis conhecer a sua esposa, você quis casar com ela, você quis viver junto. Agora, os demais que lá estão por força de um ato jurídico. E às vezes nem com a esposa tu quer continuar vivendo, dependendo. Pois é, pois é. Eu sempre puxo nesse assunto, hoje eu fiquei quieta para deixar para ele, né? Mas essa questão, né, é como dizia Max Weber, né, a natureza do humano é conviver em comunidade, no todo, desde sempre. O agrupamento me torna mais forte para o restante. A grande questão é que o número de humanos no planeta, ele tomou uma proporção tão grande que chegou um determinado momento que as lajes foram subindo, né? Como a gente costuma. Mas é interessante isso. Você fala do Weber porque ele reproduz Aristóteles, Sim. né? Aristóteles que fala do homem com essa necessidade. O animal social, né? Exatamente, de viver em sociedade. Agora, é estranho isso, repito. Por quê? Porque você vê os aglomerados urbanos e de repente você percorre o mesmo país ou uma mesma cidade e você vê um campo totalmente desprovido de construções. Então é realmente, né, você vê as metrópoles, elas extremamente concentradas, os preços no metro quadrado lá em cima e todos não tendo como ocupar aquele espaço, só pode subir, obviamente, né? Mas outras cidades vizinhas nem tanto exploradas e assim por diante. Mas aí também é a economia quem dita as regras e o Marx, ele tinha razão numa coisa, né? Eu que não sou marxista, mas o Marx tinha razão numa coisa. Ele fala na estrutura e na infraestrutura. E ele diz que lá na estrutura está a economia e na infraestrutura está o direito. O direito, ele anda a reboque da economia, né? Ele é um paquiderme, ele anda devagar, ele anda muito lento. Por isso que ele não alcança as inovações tecnológicas. Por isso que ele não alcança, por exemplo, né, essas questões também da biomedicina, da bioética, né? Ele entra em pane, porque ele é um direito do século XVIII. Então, ele está preparado para situações que normalmente são mais lentas. E nós vivemos um mundo de extrema velocidade. Extrema. Isso que tu está falando, né? Eu ainda encontro algumas petições de colegas citando o Ponte de Miranda, né? O Tratado do Direito Privado. Claro que nós temos pilares no nosso ordenamento da civil Deixa eu me law, esconder aqui. né? Não. Os pilares que eu me refiro são os ordenamentos. É a doutrina. Né? É aquilo no qual todo o direito ele se funda e se sustenta para que a partir dali possa se pensar o direito digital, o direito condominial e tudo mais. Mas é como tu disseste, a sensação que eu como advogado e como professor tenho muitas vezes é que assim, ó, quando a gente olha para trás, eu digo assim, eu tenho muita certeza do que foi que me trouxe até aqui, né? Todos os compilados, né? Desde as ordenações manuelinas, filipinas, Justiniano e tudo mais. Só que parece que daqui para frente, em vez de se enxergar um campo de oportunidade para que você possa fazer uma legislação que ela realmente, a gente vinha conversando sobre essa questão, né, dessas mudanças do Código Civil na questão condominial, o que eu vejo muitas vezes é um certo amedrontamento. No sentido de dizer, mas a gente pode fazer dessa forma. O direito é aquela coisa, né? A gente não tem como deixar de enaltecer os aspectos positivos da mudança do Código Civil. Mas, ao mesmo tempo, elas são tão tímidas, são tão acanhadas. É isso. 80% a 90% dessas mudanças já reforçam a jurisprudência que já havia nessa mesma direção. E o que a gente lamenta é que nós ficamos décadas esperando por uma mudança realmente que viesse ao alcance, que pudesse superar as nossas expectativas, mas não. Ela vem sempre atrasada. É como se nós estivéssemos, né, como aconteceu muito na época no Brasil, hoje nem tanto, mas às vezes você via lá nos Estados Unidos, lançava um filme, né, ia chegar aqui talvez 3 meses depois. É mais ou menos isso, né? A sociedade muda, a sociedade avança, e nós chegamos com o Código Civil de um projeto para 20 anos atrás. Ou seja, sempre estamos atrasados, né? E aí temos que depender dos advogados para criar novas teses, muitas vezes digladiar com o Poder Judiciário, para fazer essas teses vingarem, muitas vezes. Às vezes alguns juízes se deixam seduzir, se deixam encantar por essas mesmas teses, e elas se transformam em novas
interpretações. Essa é a coisa bonita do direito. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando um colega nosso, né, ele às vezes fala algo diametralmente diferente do que nós pensamos. Eu tenho muito respeito, porque esse colega ele pode estar trazendo uma inovação. Ele pode estar trazendo um novo entendimento. Às vezes realmente assusta. Claro que nós temos a experiência de dizer, ele não vai ganhar. Claro, ele vai perder. Claro, isso vai chegar lá e o juiz vai negar. E assim por diante. Isso é efetividade. Agora, em termos de uma projeção, eu tenho alguns colegas, né, eu prefiro até não citar nomes, mas alguns deles são muito criticados, extremamente criticados, colegas de projeção no nosso meio, mas eu olhando para esse colega que é criticado, eu já cheguei para um deles de canto e falei, cara, você é um visionário, você está lá na frente e essa turma não consegue enxergar, eles não conseguem te enxergar, você é brilhante, tá? Mas eu acho que você não é um cara do nosso tempo, você é um cara do futuro, então ele está trazendo soluções para os condomínios que muitas vezes elas não são legais. E aí nossos colegas ficam, não é, incomodados. Não pode, a lei não permite. Olha o que esse cara fez. E, no entanto, ele está resolvendo um problema real do condomínio. Porque imagina você hoje ter um aparelho, uma TV LED de última geração, com manual de uma TV de válvula. É mais ou menos isso que a gente tem. Né? Né? Então eu tenho lá um manual antigo para solucionar um problema moderno. Às vezes o Código Civil não dá. Ele é insuficiente para resolver os problemas condominiais. Com toda certeza. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né, Jaque? Passa. Quero agradecer muito. Vocês viram, né, que a conversa é tão boa que a gente só ficou aqui, né? E vocês assistindo. Mas a gente quer agradecer muito vocês que estiveram aqui. Esperamos que vocês tenham aprendido muito com o Dr. Wander. Sigam ele nas redes. Ele tem cursos maravilhosos na área do direito condominial, direito imobiliário também. Quero agradecer mais uma vez, professor, é uma alegria, uma honra, um privilégio contar com o senhor aqui e passar para o senhor fazer as suas considerações finais aí. Bom, inicialmente, né, fazer o registro, meu agradecimento à minha querida Jaqueline, meu querido Ramon, pessoas que eu admiro muito, né? Vocês são aqui um exemplo de dedicação, né, de estudo e de pessoas diferenciadas no mercado condominial. Eu acho que vocês devem servir de fonte de inspiração para muitos dos profissionais, particularmente aqueles que estão dando os primeiros passos, né? Eu acredito que nós somos aqui gerações, né? Gerações dentro da advocacia, e vocês já estão nessa segunda geração, mas bastante avançados, e dizer da minha satisfação em estar aqui com vocês, né? Você falou nos nossos programas de estudos, né? Hoje eu tenho uma realização muito grande, além dos livros que eu publiquei e continuo escrevendo. Hoje está no prelo um novo livro que eu pretendo lançar, não sei quando, porque esse está difícil de avançar e de terminar as pesquisas. Quando eu abro uma porta, eu encontro mais 5 perguntas e assim a coisa vai, sobre contratos condominiais. É um novo livro que eu pretendo lançar. E trazendo os contratos problemáticos, né? Contrato de garantidora, contrato de síndico profissional, além dos contratos de prestação de serviço e tantos outros do dia a dia da vida dos condomínios, né? E dizer também que nós temos hoje uma plataforma de estudos que eu convido os seus internautas, aqueles que prestigiam aqui o seu programa, que estão hoje assistindo, que irão assistir nas suas replicações. É o Instituto Wander Andrade, cursos de Direito e Gestão Condominial. Basta você chegar lá, www.institutovanderandrade.com.br, e você acessa lá os nossos cursos. Qualquer dúvida, nos procura nas redes sociais, como você falou, @WanderF_de_Andrade. Eu vou ter o prazer de te acompanhar, de te assistir. Eu costumo dizer para os meus síndicos, para os meus alunos, para os meus amigos, né? Pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar um e-mail para mim. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu nunca deixo de responder. Então manda lá uma mensagem, será um prazer a gente se encontrar. Maravilha. Muito obrigada, Dr. Wander, pela honra, pelo carinho de estar nos prestigiando. Para nós é uma alegria imensa tê-lo aqui no Rio Grande do Sul e principalmente no nosso podcast. Chame o Jurídico, o condomínio pode. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Curtam, assistam, sigam o Dr. Wander Andrade. Um agradecimento ao nosso patrocínio da LCD Condomínios e os nossos apoiadores institucionais, Condomínios pelo Mundo,
Comunidade dos Experts em Condomínio, Conase, do nosso grande Serginho Craveiro, e Anacom. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.